Estamos aqui mais uma vez no canal Química é Moleza com o professor Rômulo e hoje nós vamos dar continuidade à aula de equilíbrio químico. Bom, a gente já falou de equilíbrio químico nas aulas anteriores, a gente falou sobre a reação direta, a reação inversa, falamos sobre os fatores que deslocam o equilíbrio, inclusive o princípio de Le Chatelier, e hoje nós falamos da constante de equilíbrio, extremamente importante para os cálculos de equilíbrio, e falamos da constante de equilíbrio em função da concentração, também falamos da constante de equilíbrio em função da pressão, quando trata-se de gases, e hoje, nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade calculando a concentração de produtos e reagentes em equilíbrio, a partir da constante de equilíbrio. Então, hoje, nós vamos fazer alguns cálculos usando essa constante de equilíbrio. Bom, começando a aula, a gente sabe que a constante de equilíbrio, a gente vai usar uma reação aqui, uma reação padrão, uma reação inicial, onde o reagente A reage com o reagente B, essa seta dupla indica que está ocorrendo uma reação direta e uma reação inversa, o sistema está em equilíbrio, formando um produto C e um produto D, onde as letras maiúsculas são as substâncias, as letras minúsculas seus respectivos coeficientes. Depois da seta, considerando a reação direta para a direita, a reação que a gente vai calcular o Kc para a direita, nós temos os produtos C e D, reagentes A e B. Então, o Kc ele é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Logo, o Kc ele vai ser igual à concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho, dividido pela concentração de A elevada a Zinho, vezes a concentração de B elevada a Bzinho. E eu coloquei também aqui em função de pressão parcial. Só que para pressão parcial nós temos que observar o estado físico das substâncias. Essas substâncias têm que estar no estado gasoso. Então, o Kp é igual à pressão parcial de C vezes a pressão parcial de D, dividido pela pressão parcial de A, vezes a pressão parcial de B. Não, volta. Bom, dando continuidade, sabendo agora que a gente já tinha estudado a constante de equilíbrio, eu só voltei aqui para falar do conceito da constante de equilíbrio, agora vamos resolver um exercício. Eu peguei esse exemplo, onde num vaso reator de certa capacidade física, misturam-se 1 mol de H2 gasoso e 0,5 mol de I2 gasoso, a uma temperatura de 500 graus Celsius. Determine a quantidade de HI no estado gasoso no fim da reação que está em equilíbrio, a reação H2 gasoso mais I2 gasoso em equilíbrio 2HI no estado gasoso, sabendo que a respectiva constante de equilíbrio é 63,3. Bom, primeira coisa, a gente vai ter que montar essa reação química, que já está expresso aqui embaixo, e vamos retirar os dados desse problema, que são extremamente importantes. Primeiro, inicialmente, tem 1 mol de H2. Então, eu vou construir uma tabela. Nessa tabela, eu vou colocar os números de mols inicial, o número de mol que reagiu ou que foi produzido e o número de mols que estavam em equilíbrio. Bom, se eu tenho o número de mols inicial, por exemplo, do reagente, aqui, e eu consumi uma parte desse número de mols inicial, quanto que ficou sobrando? O número de mols inicial menos o número de mols que foi reagido, que entraram para a reação. Então, essa quantidade vai estar em equilíbrio. Então, eu tenho que o número de mols inicial de H2 é 1 mol. Número de mols de I2, 0,5 mol. Bom, como está no início,
ainda não foi produzido nenhum reagente. Então, a quantidade de reagente, 0. Quanto que reagiu e quanto que produziu? Do meu reagente, foi consumido menos X, esse valor X é um valor que eu não conheço. Do meu outro reagente também foi consumido menos X. E foi produzido 2x. De onde que veio esse 2 aqui? Agora vamos olhar as proporções estequiométricas. O H2 ele está sem um número aqui na frente, então indica que é número 1. No I2 também sem um número na frente, também indica que é número 1. E aqui na frente formando 2 de HI, fazendo o balanceamento dessa reação química. Ou seja, a cada mol de H2 e a cada mol de I2 que reagem, formam-se 2 mols, o dobro de HI. Então, se reagiu X aqui, vai formar quanto de HI? 2x. Agora, fazendo esse cara, como ele está sendo produzido, ele vai ter o sinal aqui positivo. Esses que estão sendo consumidos ou sendo reagidos, sinal negativo. Então, 1 menos x, 0,5 menos x, e 0 mais 2x, 2x. Agora, eu vou fazer o quê? Se eu tenho a reação química, eu vou tirar a constante de equilíbrio dessa reação química, que é Kc igual a concentração de HI elevado ao quadrado, dividido pela concentração de I2, vezes a concentração de H2. Depois que eu tirei a constante de equilíbrio, agora eu vou substituir os valores dentro dessa constante de equilíbrio. Por quê? Aqui eu não coloquei dividido pelo volume. Se eu tenho volume aqui, volume aqui, volume aqui, o volume está se repetindo em todas as etapas, eu posso cortar esse volume. Porque eu tenho volume ao quadrado aqui, volume elevado a 1 aqui, volume elevado a 1 aqui, repito, a base soma o expoente, volume ao quadrado com volume ao quadrado. Dividido por volume ao quadrado, dá 1. Então, eu posso retirar da minha conta. Bom, então continuando, a concentração de HI é 2x dividido por V elevado ao quadrado. A concentração de H2, 10 menos x dividido por V, vezes 0,5 menos x dividido por V. Então, ó, olha aqui onde está aparecendo. V ao quadrado e V vezes V, V ao quadrado. Então, você vai cortar tudo. 2x ao quadrado. Então, continuando aqui a resolução do exercício, a gente vai cair numa 4x ao quadrado, dividido por 1 menos x, vezes 0,5 menos x. Eu não vou resolver a matemática disso aqui, mas você faz uma distributiva, você vai cair numa equação de segundo grau, você tem um valor de k, aí no final a gente vai obter um x igual a 0,47 e um x igual a 1,13. A gente vai usar o x igual a 0,47 porque fisicamente é impossível você ter um x igual a 1,13. Como que entrou na reação 1 e saiu 1,13 mesmo depois de reagir? Impossível. Então esse valor de 1,13 a gente desconsidera, a gente fica só com 0,47. Portanto, a concentração de HI no equilíbrio é o dobro desse 0,47. Então, 0,94. Bom, então galerinha, espero que vocês tenham gostado da resolução do exercício. Eu fico aqui à disposição. Na última tela tem o meu canal. Vocês podem entrar lá no canal, se inscrever, mandar perguntas lá pelo canal que eu respondo. Tenham todos bons estudos e qualquer dúvida...